O mês de maio por aqui no Sebo Velho foi bem corrido. Eu fiz uma viagem para Minas Gerais, passei por algumas mudanças de trabalho e não consegui ler tanto assim. Os vídeos atrasaram, a gravação atrasou e essa postagem está chegando atrasada para vocês também. Mas fiquem aí que depois da vinheta tem as minhas leituras de maio e eu garanto que vai valer a pena. Oi para todo mundo, eu sou o Emanuel, esse daqui é o Sebo Velho, local onde eu compartilho por vídeo as minhas experiências literárias com vocês. No vídeo de hoje, aquele apanhado geral de todas as minhas leituras do mês de maio de 2025. Diferente do mês de abril, que foi cheio de títulos, um melhor que o outro, o mês de maio foi um pouquinho mais enxuto. Eu li 4 livros, também foram bons, mas em questão de quantidade perde muito para o mês de abril. Como eu falei, maio foi um mês mais corrido por aqui. Tirei uma semana para viajar até Minas Gerais, para conhecer pessoalmente o meu amigo Doc, a família dele. Conheci também em Minas Gerais o Yuri, seguidor queridíssimo aqui do canal. Conheci o Rafael, escritor do Mal-Estar Fundamental. Conheci o João Lucas Duzzi, escritor, editor, lá da Madame Psicose. Enfim, foi uma daquelas viagens de encher o coração. Muito, muito boa. Pude conhecer o queijo mineiro também. Me apaixonei. Comi o último pedaço, inclusive, essa noite que eu tô gravando o vídeo. Tá acabando o doce de leite que eu trouxe. Enfim, tô com esse sabor aqui de Minas recheando os meus dias ainda. Para além disso, na vida profissional, o mês de maio trouxe outras experiências e oportunidades de trabalho também. Acabei pegando algumas aulas de psicologia para dar. Entrei em alguns grupos de estudo, de esquizoanálise, enfim, várias burocracias, várias rotinas, a vida acontecendo. Mas aqui estamos e eu vou mostrar tudo para vocês que passou nas minhas mãos no âmbito da literatura em maio de 2025. Então vamos lá. A primeira leitura de maio de 2025 foi esse livro aqui, O Esquizoide, de Rodrigo de Souza Leão. Apresento para vocês com um truque de mágicas. Esse livro aqui eu li na edição da Record, que tem a coleção do Rodrigo de Souza Leão. Foi um livro que saiu em 2011 pela Record e trata-se aqui de um escritor brasileiro carioca já falecido. Antes de apresentar para vocês o Esquizoide e o autor Rodrigo de Souza Leão, vou deixar os créditos dessa leitura aqui para Margot, a nossa seguidora queridíssima aqui do Sebo Velho, futura colega de profissão, futura psicóloga, que me indicou esse livro e me indicou a obra do Rodrigo de Souza Leão, que eu desconhecia completamente, e numa rápida pesquisa eu já comprei toda a ideia da obra, me interessei muito, muito, muito pelo trabalho dele e adquiri 2 livros logo de cara. Um deles é esse daqui, Tiquitito, O Esquizoide, Coração na Boca. Primeiro, uma breve biografia de quem que é o Rodrigo de Souza Leão. Ele é um escritor já falecido, carioca, que escreveu muito em blogs. Tem bastante coisa dele solta pela internet nesse material de blogs. O acervo digital da obra dele foi doado para o Museu Rubem Braga, Acervo Rubem Braga, algo do tipo. Ele sempre escreveu contos, sempre escreveu ficção, sempre escreveu, assim, acho que um tanto de crônicas. Pela internet, pelos blogs, a literatura sempre esteve presente na vida do Rodrigo. E um acontecimento que o marca profundamente e vai, assim, marcar e impulsionar a obra dele é quando, com 20 e tantos anos, após um acontecimento no trabalho que ele estava, um trabalho de escritório num banco, ele passa por uma espécie de crise de burnout, algo do gênero, e ele acaba sendo diagnosticado com esquizofrenia e passa, a partir de então, a conviver com todas as condições, né, que a esquizofrenia traz, questão de delírio, paranoia. O Rodrigo passa a não conseguir mais sair na rua direito, fica mais encerrado no circuito casa-família.
dadas essas condições dele, condições clínicas, ele passa a se dedicar 100% à literatura, um pouco à música também e às artes plásticas. Nessa coleção da Record, todos os livros do Rodrigo de Souza Leão têm na capa uma ilustração feita por ele, uma pintura feita por ele. Essa aqui, no caso, é batizada de O Punk e ilustra a capa de O Esquizoide, Coração na Boca. Todas as telas, ou grande parte das telas do Rodrigo, estão no Museu Imagem do Inconsciente, lá no Rio de Janeiro, o museu que conta toda a história da Anísia Silveira, né, essa psiquiatra referência na luta antimanicomial brasileira. Então, Rodrigo de Souza Leão, escritor brasileiro diagnosticado com esquizofrenia, e produz uma obra ficcional de mão cheia. Ele vai fazer durante toda a obra dele, ou não sei se toda, mas em grande parte dos livros dele, que eu já vi a sinopse, ele vai fazer um trabalho de ficção autobiográfica muito, muito, muito intensivo, bem corajoso no âmbito de explorar essa condição psicológica tão complexa que é a esquizofrenia. Nesse livro aqui, o meu primeiro contato com o Rodrigo de Souza Leão, O Esquizoide, um livro, como eu já disse, que só tem 77 páginas, junto com um prefácio, ele vai contar, né, vai ficcionalizar essa experiência biográfica dele, de quando ele é diagnosticado com esquizofrenia. Então, no início do livro, já temos logo de cara ele falando sobre o que é ser esquizofrênico e relatando para o seu leitor como que ele identifica essa esquizofrenia, como ele se percebe como esquizofrênico, né? A partir desse momento que dão esse diagnóstico para ele. E eu acho que aqui é muito precioso esse livro, porque em nenhum momento ele tenta caricaturar o esquizofrênico, ele tenta botar aqui um manual do que é. Não, ele preserva a singularidade, né? A diferença dele e do diagnóstico dele. Mas daqui esse livro a gente vai ter como assim uma espécie de fio condutor da narrativa, esse personagem, né, que se descobre esquizofrênico, relatando um pouco da sua vida a partir do momento que ele recebe esse diagnóstico, a partir do momento em que ele tem uma espécie de crise, de surto, de paranoia dentro do trabalho, o quanto ele não consegue mais se adaptar àquele local e o quanto essa paranoia e alguns conteúdos delirantes vão transbordando para casa, para a rua, para a família, e ele acaba deixando de ser aquele sujeito que estava trabalhando e com 20 e poucos anos iniciando a sua vida e passa a ficar encerrado nesse circuito casa, família e tal, lidando com esses conteúdos paranoicos e com esses delírios. Enquanto ele vai nos apresentando todos esses sintomas e condições psicológicas da esquizofrenia dele, me impressiona muito o nível de consciência que ele tem, o nível de saber de si que esse personagem, ora Rodrigo de Souza Leão, ora ficção dele, possui de si mesmo. É muito, muito interessante, chamou muita a minha atenção esse conhecimento que ele tem, como eu já disse, de si, das coisas que lhe acontecem, o quanto ele percebe esses delírios e como dialoga com eles e com essas paranoias. Vai ter aqui uma trama que envolve um romance meio torto que ele encontra no meio desse livro aqui, e as consequências desse romance também. Então, não é somente um livro daquela literatura urgente, né, daquela literatura que vai numa espécie de cascata, num monólogo ininterrupto até o fim, só dividido pelos capítulos. Ainda tem uma espécie de trama, de acontecimento linear para a gente chegar aqui e seguir e ver até onde isso vai dar, né? Quais são os acontecimentos e as consequências desse amor, desse romance que ele encontra no meio dessa narrativa. E daí eu acredito que essa parte seja assim toda ficcional, pelo pouco que eu pude pesquisar na biografia do Rodrigo de Souza Leão. Um dos motes narrativos dessa trama não acontece na vida dele. Foi uma gigantesca surpresa encontrar a obra do Rodrigo de Souza Leão, já tem um outro livro dele aqui para conferir. O Esquizoide eu acho um livro precioso na literatura brasileira já. Que bom que eu conheci agora, eu acho que
quem trabalha com saúde mental, quem se interessa por saúde mental, quem gosta, quem gosta de pensar os diálogos da loucura com a arte. Aqui a gente tem um livro que é um prato cheio para isso. Eu acho que dá muito para a gente pensar na obra toda do Rodrigo de Souza Leão e também nesse livro aqui, até com o que o Foucault vai pensar mais nos anos finais da vida dele, quando no Cuidado de Si, que o Foucault escreve, quando a sua filosofia passa a se voltar para uma ética do cuidado de si, e ele vai desenvolver uma série de teorias, um trabalho teórico interessantíssimo sobre isso. E daí o Foucault fala sobre fazer da nossa vida uma obra de arte, esse diálogo da nossa vida, da nossa subjetividade, estritamente ligado com o fazer, e o quanto a gente faz subjetividade, a gente faz a nossa vida. Teria que estudar um pouco mais e ver até que ponto eu conseguiria fazer links do Rodrigo de Souza Leão e sua obra com essa conceituação toda do Foucault de cuidado de si e vida como obra de arte, mas fica aqui para os interessados, interessadas. Quem sabe eu consiga tirar um tempo e voltar e me alongar um pouco mais sobre essas reflexões que O Esquizoide, Coração na Boca, me proporcionaram logo no início de maio. Isso aqui é uma leitura de um dia só, de uma tarde, rapidinho termina, vale muito a pena. Tá aqui. Quem não conhecia, agora conhece. Rodrigo de Souza Leão, O Esquizoide, foi a primeira leitura do mês de maio. Segunda leitura concluída no mês de maio de 2025 foi A Visita Cruel do Tempo, da Jennifer Egan, um livro aqui que saiu pela Intrínseca no Brasil, vencedor do Pulitzer e vários outros prêmios reconhecidíssimos. A Visita Cruel do Tempo tem tradução pela Intrínseca de Fernanda Abreu e foi publicado originalmente em 2010. Então o que a gente tem, sim, o suprassumo da literatura contemporânea, bem contemporâneo. E isso aqui fica evidente no estilo narrativo da Jennifer Egan para construir esse livro aqui. Em A Visita Cruel do Tempo, a gente vai ter como uma espécie de trama desse livro uma série de personagens espalhados. A gente começa o primeiro capítulo com uma narrativa envolvendo uma personagem chamada Sasha e ela lidando com uma questão dela que é a cleptomania. É um primeiro capítulo incrível. Eu leria um romance inteiro sobre a Sasha e a forma como a Jennifer Egan conseguiu, em um capítulo só, trabalhar os aspectos da cleptomania dela, as cenas dela na sua própria terapia, investigando tudo isso. Cara, foi fascinante esse primeiro capítulo de A Visita Cruel do Tempo. Entretanto, a Jennifer Egan constrói aqui uma narrativa extremamente engenhosa. Em nenhum dos capítulos desse livro, os personagens principais se repetem. Então, do primeiro capítulo, que é a Sasha, a gente já passa para um segundo capítulo, que é o Benny, um produtor musical, chefe da Sasha. A Sasha é a assistente dele. E a gente já vai ler numa linha cronológica diferente também. A Sasha já está um pouco mais velha trabalhando para esse cara. E daí o terceiro capítulo já é diferente também. A gente já vai lá para a juventude do Benny, esse produtor musical que apareceu no capítulo 2. E daí a gente não vai ter como protagonista o Benny, ele fica mais de plano de fundo. A gente vai ter uma garota, amiga dele. Esses capítulos vão, ora sendo narrados em primeira pessoa, ora em terceira pessoa. Tem capítulo em slide de PowerPoint e em segunda pessoa do singular. Uma salada de fruta imensa de personagens que vai seguir assim um estilão meio seriado de TV, tipo aquele This Is Us, onde a gente vai acompanhando histórias de personagens que vão ter as suas histórias se esbarrando em momentos específicos da sua própria vida. A Visita Cruel do Tempo faz parte de uma leitura coletiva com o Isaías, do livro Bacana, lá do Instagram. Se não conhece, segue o trabalho dele, é bem caprichado, ele fala bastante sobre livros. A gente fez um convite lá no Instagram do Sebo Velho e do livro Bacana para o pessoal ler em conjunto A Visita Cruel do Tempo. Teve uma galera que embarcou nessa com a gente e vai sair ainda live
lá no Instagram, aqui no YouTube. Veremos ainda o melhor formato, mas estamos só esperando aí o Isaías finalizar a leitura dele também, poder se organizar bem, a gente encontrar uma data legal e reunir todo mundo que acabou lendo esse livro em conjunto com a gente, e aí eu também poder me alongar um pouco mais nas minhas percepções sobre esse romance aqui. E daí vocês terão aí um grande desfecho, terão assim o meu veredito completo sobre a Visita Cruel do Tempo. Para não deixar quem está caindo nesse vídeo assim, se interessou por esse livro, esses personagens espalhados numa linha de temporal bem abrangente, vão ter como plano de fundo aí um pouco do aspecto da indústria musical. O livro, para quem gosta de música, vai amar. Tem referência de banda assim, bem underground dos Estados Unidos, principalmente na parte dos slides. Mas é um livro assim, ó, que ao grosso, que no grosso consegue fazer com que a gente entre algumas reflexões meio pesadas sobre o tempo mesmo, sobre a passagem do tempo, sobre o quanto ele é cruel em alguns momentos, sobre o quanto ele passa sem dar satisfação para ninguém. Né? Esses dias eu vi uma entrevista do Mutarelli, onde ele traz uma imagem assim de que ele tinha 17 anos, sentou numa cadeira de praia e quando ele levantou dessa cadeira de praia ele tinha 61. Então essa imagem aí do tempo passando. A Visita Cruel do Tempo conseguiu me proporcionar em alguns momentos reflexões genuínas sobre a passagem do tempo. E em alguns momentos eu consegui me emocionar com algumas dessas personagens e das passagens desse romance aqui. É super entretenimento, sim. A narrativa da Jennifer Egan me entreteve bastante. Eu acho que bastante gente pode gostar desse livro aqui. O único ponto negativo que fica para mim é essa falta de profundidade em algumas histórias desses personagens, justamente por não ter pena de só contar uma parte da vida delas e já passar para outra e nunca mais dar satisfação para a gente do que aconteceu, senão por uma breve linha ou outra, já em uma outra narrativa. Tá aqui. A Visita Cruel do Tempo, da Jennifer Egan, foi a segunda leitura do mês de maio aqui no Sebo Velho. A terceira leitura do mês de maio me acompanhou também do início do mês até o final. Foi aqui Esta Vida, Poemas Escolhidos, do Raymond Carver, que saiu pela editora 34, com tradução e seleção dos poemas de Cid Piquet. Desde o último episódio do Fale Mais Sobre Livros, podcast que eu toco junto com o Dr. Ulisses, meu amigão, a gente pôde entrevistar o Matheus Machado, poeta, antipoeta, possui uma vasta experiência como leitor de poesia, e isso foi uma espécie de gatilho, assim, de motor para eu, de fato, me dedicar um pouco mais à poesia, a me entregar um pouco mais a essas experiências de ler poesia e ficar contemplando ela, né? Coisas que eu já fiz em momentos da minha vida, né? Com alguns livros de poesia que me marcaram, mas eu queria ser um pouco mais afirmativo na escolha de livros de poesia. Então o Raymond Carver apareceu aqui. Teve alguém que me perguntou como que eu conheci, como eu cheguei nele, assim, e eu de fato não consigo lembrar ao certo se foi alguma indicação direta. Eu acho que talvez assim, a Mariana Henriques, em alguma entrevista ou em alguma citação dela, em alguma abertura de livro dela, deve ter falado do Carver. Talvez lá na época que eu lia Bukowski, que eu lia mais os beatniks, pode ser. Talvez na música, no cinema, enfim. Sempre foi um nome que pairou por aqui. Mas nem sabia, por exemplo, que ele não tem um romance, ele é um contista e que os contos dele são elogiadíssimos. E eu quero chegar neles ainda. Mas daí, meio que na esportiva, eu decidi começar pelos poemas. E eu gostei bastante, gostei muito. Eu acredito que o ouro do Carver tá nos contos, tá nessas narrativas curtas dele. O próprio Roberto Bolanho, o escritor que eu sou fã, diz que está entre Chekhov e Carver. Um dos dois é o melhor contista do século XX. Então, um nome que sempre pairou aqui, eu decidi pegar a poesia dele, ler pela manhã, 2 poemas,
Essa edição da editora 34 aqui do Cid Piquet tem a seleção que ele diz pessoal e também assim reconhecida por outras pessoas dos melhores poemas do Carver, de livros como Fogos, de 83, Onde a Água se Junta a Outra Água, de 85, Ultramar, de 86, e Um Novo Caminho para a Queda d'Água, publicado póstumamente em 89. Então aí o grosso da poesia do Carver, os livros de poema dele publicado nos anos 80, até onde eu li brevemente na biografia dele, ele produz assim a maioria da poesia dele mais pro final da vida mesmo. E acabei gostando. Como eu estava falando, nessa edição da 34 tem os poemas traduzidos e tem o original. Então, ora, eu lia primeiro no original, sem entender muito, meu inglês não é tão afiado assim. Lia no original, voltava para o português, vice-versa, ficava ali brincando com aquilo. E alguns poemas me pegaram bastante mesmo, eu gostei muito. Vou dar uma pincelada para vocês aqui. Abre com um que já foi um dos meus favoritos, do livro Fogos, 1983, poema Dirigindo e Bebendo. É agosto e eu não li um livro em 6 meses, exceto um troço chamado A Retirada de Moscou, em Kaulancourt. Mesmo assim, estou feliz andando de carro com meu irmão e bebendo um pint de Old Crow. Não estamos indo a lugar nenhum, estamos só rodando. Se eu fechasse os olhos por um minuto, estaria perdido. Contudo, eu poderia facilmente deitar e dormir para sempre na beira dessa estrada. Meu irmão me cutuca. A qualquer momento, algo vai acontecer. Um outro também que eu gostei bastante, ainda do mesmo livro, Fotografia do meu pai aos 22 anos. Outubro. Aqui nesta cozinha abafada e estranha, estudo o rosto jovem e constrangido do meu pai. Rindo sem jeito, ele segura numa das mãos uma fieira de percas amareladas, espinhentas, na outra uma garrafa de cerveja. Vestindo jeans e camiseta branca, apoia-se no paralama dianteiro de um Ford 1934. Ele gostaria de posar confiante e energético para a posteridade, com seu velho chapéu caído sobre a orelha. A vida toda meu pai quis ser valente. Mas os olhos o entregam, e as mãos, que exibem hesitantes a feira de peixes mortos e a garrafa de cerveja. Pai, eu te amo, mas como posso dizer obrigado, eu que também não sei controlar a bebida e nem sequer conheço os lugares bons para pescar. Tem uns que funcionam muito em português para mim, outros funcionaram mais lendo em inglês, e eu não vou dar o prazer de vocês ouvirem a minha leitura de inglês extremamente fluida por aqui. Mas Raymond Carver foi um encontro bom em maio, e eu espero logo pegar os contos dele também, que a poesia vai me acompanhar por aqui ainda. Volta e meia eu vou pegar algum desses poemas para reler. Certo? Terceira leitura do mês de maio. Esta Vida, poemas escolhidos do Raymond Carver. A quarta leitura de maio foi esse livraço aqui, O Romance Luminoso, de Mário Levreiro. Publicado pela Companhia das Letras, numa edição bem bonita. Aqui a gente tem uma capa, uma edição de brochura, textura bem bonita mesmo. Publicado pela companhia com tradução do Antônio Cherchenesky, grande conhecedor da literatura latino-americana, conhece várias pérolas da nossa literatura latina, é um apreciador de Bolanho, um estudioso de Bolanho. Então, assim, me parece que o cara certo para fazer uma tradução do Levreiro, principalmente desse romanção dele aqui, né? Um romance gigante, desses calhamaços. Então, acho que estava em super boas mãos. Falar desse livro aqui também me faz querer gravar um vídeo separado. Do que se trata o Romance Luminoso do Levreiro? O Levreiro é um escritor uruguaio, já faleceu, e a ideia principal do Romance Luminoso começa nos anos 80, quando, em uma conversa com um amigo, o Levreiro se demora com esse amigo num papo de botequim, falando o quanto seria difícil e o quanto a literatura não dá conta de descrever experiências que, para o Levreiro, seriam experiências luminosas. Acontecimentos cotidianos, acontecimentos de vida, que mexem tanto,
que despertam tantas sensações afetivas, emocionais, sensoriais, racionais, que ele não daria conta de explicar através da literatura, do ofício da escrita, da palavra. A palavra não abarcaria, né, o tamanho, significado do que o Levreiro chama de experiências luminosas, vivências luminosas. E ao demorar-se para falar sobre isso com esse colega, o colega diz: você deveria escrever um livro falando sobre essa impossibilidade. E o Levreiro gosta disso e tenta, ao invés de escrever experiências luminosas, tenta começar esse livro falando sobre a dificuldade ou a impossibilidade de descrever experiências luminosas. O resultado final é um livro que mostra a impossibilidade de escrever, a impossibilidade da literatura. Temos aqui um romance anti-romance. Eu explico melhor. O Levreiro começa o seu romance luminoso em 80 e poucos, 84, 86, por aí. Mas ele vai escrever outras coisas, a vida vai acontecendo. E por volta dos anos 2000, ele ganha uma bolsa de Guggenheim, uma bolsa de muito dinheiro que proporciona para ele um conforto mínimo em Montevidéu, para ele poder viver apenas de algumas oficinas literárias que ele dá, pagar suas contas e dedicar-se à conclusão do romance luminoso para o pessoal que está financiando essa bolsa para ele. Ele então retoma, em 2000, o livro que estava parado desde 84, 86. Só que ele não consegue, gente. Ele não consegue continuar esse romance. Ele já está velho, já está com 60 anos, tem vários problemas de saúde, várias complicaçõezinhas, assim, vários problemas psicológicos também, emocionais também. Então, o que ele começa a fazer? Ele começa a escrever o Diário da Bolsa, que são as 517 páginas iniciais desse livro aqui. Aproximadamente isso, as 514 páginas. Aqui, Diário da Bolsa. Vai ser literalmente um diário, escrito no estilo de diário, do Levreiro de 2000 a 2001. Nesse diário ele vai relatando o dia a dia dele, os passeios com as amigas, os problemas que ele enfrenta com o ar-condicionado. Vai se demorar para escrever sobre a observação dele das pombas, essas aves que enchem o telhado vizinho. Vai falar sobre uma série de programas de computador, sobre o quanto ele é viciado em computador, em joguinhos, em baixar programas utilitários. Vai falar sobre os romances policiais que ele lê e, principalmente, sobre a dificuldade de escrever, sobre a dificuldade de retomar o romance luminoso. Esse Diário da Bolsa, as 500 páginas iniciais do romance luminoso, vem como uma ideia de motor para que ele volte a escrever. É o escrever por escrever, o escrever mecânico do diário, para ver se de alguma forma aquilo dali desperta nele o ímpeto ou então a luminosidade de retomar o seu romance. Aí vocês podem imaginar o que são 500 páginas acompanhando o diário de um velho encerrado em seu quarto, dando algumas oficinas, se aborrecendo com coisas poucas. É maçante, é pesado, no maior estilo de alguns grandes romances grandões da América Latina, para tirar dois que eu pude ler, Os Detetives Selvagens e 2666, ambos do Bolanho, ambos com momentos onde a gente encontra um deserto quase anti-literário, mas de certa maneira proposital. Eu acho que essa tensão que esses autores provocam no fazer da literatura culminou em uma série de experiências novas dentro da literatura atualmente para quem os lê, para quem vai tentar escrever, para os autores novos. Enfim, eu acho que as sementes que o Levreiro e o Bolanho plantaram, os frutos vão se demonstrar lá na frente ainda. É uma visão que eu tenho. Mas o Diário da Bolsa do Levreiro, as 500 páginas aqui, acaba sendo muito gostoso de ler pela figura do Levreiro. É uma figura simpática, tá? É uma figura cômica,
bem carismática. Achei muito legal, gostei muito da parte do diário, muito mais do que da parte final do livro, que é o romance luminoso. No final desse livro aqui, a gente tem esse arquivo, a gente tem as primeiras páginas do romance escritas em 84, tá? Do romance luminoso, essa ideia do Levreiro de escrever sobre a dificuldade de escrever sobre essas experiências luminosas. A gente tem os capítulos que ele deu conta de escrever, revisados durante o diário, e também a parte final, até onde ele pôde escrever. Só que assim, é uma tragédia esse livro aqui. É uma derrota, né? Porque a literatura não acontece de fato. O livro não acaba, o diário não dá conta de, sei lá, cumprir a função que ele queria. Mas será que a literatura não aconteceu? Será que isso aqui não é literatura? Enfim, várias reflexões desse tipo, metaliterárias, são evocadas durante a leitura do Romance Luminoso. Agora, o que eu gostaria de destacar de fato desse livro aqui foi a maneira como ele me pegou singularmente, subjetivamente falando. Assim. Eu estou há quase 2 anos escrevendo diário também, um diário pessoal, coisa que eu nunca fiz na minha vida. Na adolescência cheguei a tentar escrever contos de ficção, depois fiquei escrevendo uns textinhos curtos, umas coisas inspiradas em músicas que eu ouvia, e há uns 2 anos eu tenho um diário e venho fazendo entradas frequentes nele, com o intuito de uma espécie de registro, de investigação de mim mesmo, de escrever, maquinicamente falando, escrever qualquer coisa. E as reverberações de ler o Diário do Levreiro me trouxeram coincidências muito interessantes, bem luminosas, assim. Eu estava conversando muito com o meu irmão sobre um livro do Thomas Bernhard que ele pegou na biblioteca para ler, o Sobrinho de Wittgenstein, do Bernhard, e passam-se uns 2, 3 dias, eu encontro uma discussão sobre esse mesmo livro aqui no Diário do Levreiro. Quando eu comecei esse livro aqui, eu estava pegando o voo para Minas Gerais e eu me demorei olhando para uma nuvem super branca no céu e para um fundo de céu super azul. E era apenas o meu 5º voo de avião e eu não tinha reparado tanto assim no céu, pelaquela perspectiva o avião estava meio que fazendo uma curva assim. E eu fiquei, caraca, que bonito isso, olha essas nuvens aí. Fiquei refletindo sobre a beleza das nuvens e aquele céu, aquilo me tocou profundamente, e daí eu abro o livro do Levreiro e ele fala sobre essas experiências luminosas e eu entendi tudo ali. O que ele quer dizer com experiências luminosas? Eu entendi tudo olhando para aquelas nuvens, para aquele momento que eu estava vivendo. Uma série de conexões, de espelhamentos com esse livro aqui, eu pude encontrar. Entre eles, eu acho que um que se destaca bastante, que pode ser uma chave de leitura, um tema bem grande do Romance Luminoso, é a questão do ócio, a questão da procrastinação, a questão do ócio criativo, e uma questão muito contemporânea para a gente hoje, 20 e poucos anos depois da escrita desse livro aqui, o quanto a gente se percebe numa sociedade hiperacelerada, hiperprodutiva, de hiperdemandas, e o quanto uma espécie de valorização do ócio, de preservação do tempo ocioso, surge como uma espécie de ação afirmativa contra essa hiperaceleração, essa hiperprodutividade. Um ócio criativo, o quanto a gente tem que dar espaço para isso no nosso cotidiano, para uma promoção de saúde nossa. E o quanto, acompanhando algumas pessoas na clínica lidando com esses tensionamentos, eu percebo que em alguns momentos o quanto esse ócio se confunde com procrastinação e o quanto também procrastinação se confunde com esse ócio, né? Não foi nenhuma nem 2 vezes que eu já vi pessoas na clínica apontando para mim que não, isso que está acontecendo aqui de fato não é o meu ócio criativo, eu estou procrastinando. Ou pessoas que chegam com nível de sofrimento grande por perceberem-se procrastinadoras e logo depois, nos desdobramentos do acompanhamento psicoterapêutico, vão ver que na verdade aquilo era ócio,
né? E a dificuldade de aceitar o espaço ocioso na sua vida. Logo assim é capturado por essas instituições, por essas forças de capturas e significado como procrastinação, né? Algo que não deveria estar ali. Enfim, o livro do Levreiro é uma ode sobre isso, uma vez que o protagonista vai estar lidando com essa questão do ócio e da procrastinação dele durante essas 600 páginas. Foi uma leitura que caiu de paraquedas por aqui, não estava nem um pouco planejada. Eu encontrei uma promoção, achei que seria interessante ler na viagem que eu fiz início de maio. Comecei durante a viagem e terminei agora no final do mês. Me acompanhou durante o mês de maio inteiro. Foi um prazer conhecer esse livro elogiadíssimo por tantas pessoas aqui da América Latina e conhecer também a prosa do Levreiro, né? Um pouco das ideias dele sobre literatura, um pouco mais dos outros livros dele, que ele comenta nos diários. Estou bem curioso para pegar os outros livros dele, eu acho que vai ser bem legal. O Levreiro também botou mais lenha na fogueira no meu projeto de ler mais literatura policial, em breve vou pegar. Então foi aqui um prazer imenso conhecer o Romance Luminoso do Levreiro. Quarta leitura do mês de maio aqui no Sebo Velho. Então foi isso, pessoal. Essas foram as 4 leituras de maio de 2025 aqui no Sebo Velho. Deixe nos comentários se vocês já leram algum desses livros, se vocês se interessaram por eles. Comentem sobre as ideias ventiladas nesse vídeo aqui. Já sabem, deixa o like. Se não é um inscrito do canal, se inscreva. Segue o Sebo Velho lá no Instagram. Deixe o seu comentário. Divulga para os amiguinhos e amiguinhas. E até o próximo vídeo do canal.